Parece que eles desistiram. Vão pescar. Então, Jesus não desiste de você, mesmo quando você, né, vão pescar. Quero mais saber de igreja, não quero saber mais de evangelizar. Vão pescar. Qual o objetivo da lição de hoje? Motivar-se a continuar o trabalho para o qual fomos chamados. Esse é o nosso objetivo hoje. E o texto básico são os 25, né, versículos do capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João. Então vamos lá. Tem uma historinha aqui, ó. Um pastor, ele conta que quando iniciou seus estudos, em 1982, isso é real, tá? Não estou citando os nomes aqui, mas isso é real. Um pastor conta que quando iniciou seus estudos em 1982, a turma dele, lá no seminário, tinha 42 alunos. Tá? 4 anos depois, somente 26 se formaram. Tá? Após 25 anos, apenas 10 continuavam no ministério pastoral. Isso é real, tá? Comparando com a vida real, vocês sabem que eu trabalhei mais de 20 e tantos anos como professor universitário. Né? Me aposentei tem 2 anos. No início da minha carreira, na universidade, a gente dá aula para primeiro período. Certo? Primeiro, segundo período, aquele pessoal que vem do segundo grau, que, né, é muito complexo. Tá? Dar aula para quem vem para o curso superior sem base nenhuma de segundo grau, o cara ficou 30 anos sem estudar, resolveu estudar naquele ano, ele chega na faculdade. Então, é isso aqui que esse pastor está contando, é uma história bem verdadeira. Eu começava no primeiro período com 40, 50 alunos, numa sala de aula, dando aula. Aí com o tempo vai passando, você vai ficando experiente, aí eu me tornei coordenador do curso e tal, e me jogaram lá para os 7º, 8º período, para o pessoal que estava se formando, aí é diferente. Só para vocês terem uma ideia, desses 40, 50 alunos que começavam comigo no primeiro período, quando eu formava eles depois, lá no 8º período, sabe quantos tinham lá para receber o diploma? A média, eu fiz esse cálculo, tá? A média era 11. Tá certo? Então, 40, 50 alunos começavam comigo no primeiro período e eu entregava o diploma depois lá para 11. Essa era a média, 11, 12. Só que a gente fazia uma cerimônia com muitos outros cursos, aí não ia fechar ali sei lá, esses coisas grandonas que tem aí. Ribalta, né? Fazia muito lá ali no Ribalta, então tinha vários cursos, né? E parecia que tinha muita gente. Mas às vezes na minha turma tinha 10, né, se formando no meu curso. E começou 50. Aqui é a mesma coisa. Depois, não sei se o pastor João tem isso na memória dele. Quantos começaram contigo o seminário? Tem noção? Estão. Não estão. Está vendo? Isso é real. Muita gente desiste no meio do caminho. Tá certo? Me parece que os discípulos estavam numa fase dessa. Me parece. Esse testemunho desse pastor que eu dei aqui, ele revela o fato incontestável de que a maioria daqueles que iniciam a carreira ministerial desiste no meio do caminho. É impossível servirmos ao Senhor sem um chamado divino. Primeira coisa, né? A obra de Deus é feita de trabalhadores chamados por Deus e não por voluntários. Tá? Você vai fazer o trabalho se você tem um chamado, não tem voluntariado aqui. Tá? Todo trabalhador ele recebe 3 chamados. O chamado para ser salvo, o chamado para o ministério e o chamado para uma tarefa específica.
Vou pegar aqui Coríntios, 1 Coríntios 1:9, só para você ver o que Paulo diz aqui. Paulo, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é chamado, você não é voluntário para a obra de Deus. Romanos 1:1. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele não foi voluntário, ele foi chamado. Atos 13:2. Atos 13:2. Vocês vão ver aqui uma passagem muito conhecida. Barnabé e Saulo e Paulo na primeira viagem missionária. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse os chamado do ministério. Ou você foi chamado, ou você não foi. João restaurar. Indica a insistência de Jesus em se revelar aos seus discípulos com o intuito de trazê-los de volta à missão. Parece que eles foram para a praia, entendeu? Ah, vamos pescar. Não é isso que ele está dizendo aqui? Esta é a lição principal desse capítulo. Somos tentados a desistir de Jesus, a voltar à antiga vida. Mas Jesus não desiste de nós. E se estamos no ministério hoje, é porque ele nos tem sustentado e preservado. Tá? Então, a crise vocacional de Pedro, né, é o versículo 1 ao 3. Vou ler novamente aqui. João 21, vou ler os 3 primeiros. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, certo? E mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. 7 dos discípulos de Jesus estavam reunidos junto ao mar de Tiberíades. Havia no coração dos discípulos uma falta de perspectiva. Mesmo depois de Jesus ter aparecido aos mesmos, após a ressurreição, disse Pedro: vou pescar. Né? O que significa isso? Desistir da vocação? Pedro e seus companheiros não se fizeram discípulos. Lembra disso? Mas foram chamados por Deus. Você pode conferir lá em Marcos, quando, né, Jesus chama ele. Estava pescando, lembram disso? Jesus chamou, capacitou e enviou os seus discípulos para a missão de quê? Pescar homens ou evangelizar as pessoas. Foram chamados.
Voltar a pescar significava desistir de ser um pescador de homens. Não foi para isso que Jesus chamou eles. Jesus chamou eles para quê? Vou fazer de vocês o quê? Pescador de homens. Ou seja, vocês vão pregar o evangelho. Há muitos pastores que têm desistido do chamado pastoral, talvez porque nunca foram chamados, ou por caírem na tentação de abraçar uma profissão que lhe ofereça melhor salário e maior realização pessoal. Né? A gente cansa de ouvir isso. Vou para a igreja tal que tem mais membro porque meu salário vai ser maior. Fala, chefe. E conversando com alguns pastores da minha época de seminário, né, não é porque eu estou há, 15, 16 anos no lugar que eu vou usar isso como padrão. Mas pessoas com mais, eu acho que mais capacitadas do que eu, com doutorado até, só suportam os 3 primeiros anos da igreja, que é aquele ano do namoro. Né? E depois, quando a coisa começa a arrochar mesmo, aí já acha alguma coisa e pula, e pula, e pula. Que eu vejo que é uma forma de também desistir do ministério. Que é quando as coisas apertam mesmo, a pessoa ela não passa por aquele período de deserto, de dificuldade, aí ela já arranja outro para começar do zero. Então, o que mais, né? O que significa vou pescar? Desprezar toda a formação e investimento que foi feito também. Tá certo? Muitos, né, vão para seminários, são bancados pela igreja, né, recebem, né, um auxílio, a igreja paga o seminário, uma série de coisas. Então, se você diz, vou pescar, você pode estar desprezando toda a formação e o investimento que foi feito. Imagina a formação que esses caras tiveram. Foi o próprio Deus que formou eles. Tá certo, gente? Os discípulos foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Eles foram chamados para estarem juntos de Jesus. Durante 3 anos, os discípulos conviveram diariamente com Jesus. Eles presenciaram todos os milagres e ouviram todos os sermões e ensinos de Jesus. Eles cursaram a melhor faculdade teológica do mundo, cara. Vamos pescar? Não é? Quando os discípulos voltaram a pescar, eles não consideraram o tempo gasto com Jesus. Desistir da vocação e da missão significava jogar no lixo, né, todo aquele investimento que Jesus fez em suas vidas. O que significa? Vou pescar também, né? Fugir do propósito de Deus também. Deus tinha um propósito para Pedro, ele seria usado grandemente por Deus. Ele era um homem-chave para a edificação e expansão da igreja. Foi ele quem pregou o primeiro sermão, lembra de Atos? Após o derramamento do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas foram convertidas, batizadas e integradas à igreja em Jerusalém. É só tu ler Atos 2. Jesus tinha um trabalho específico para Pedro, e ele, vou pescar. Né? Foi Pedro quem escreveu 2 cartas preciosas à igreja perseguida, 1ª e 2ª Pedro. Voltar a pescar impediria Pedro de viver o projeto de Deus para a sua vida. Outro risco. O que significa? Vou pescar. Né? Liderar outros à desistência. Ele levou mais 6 com ele. Ou não foi? Isso a gente cansa de ver, né? Não precisa ir tão longe. Quando Pedro disse, vou pescar, imediatamente outros 6 discípulos disseram, também nós vamos, contigo. Pedro era um líder influente, e é muito mais fácil liderar para desistência do que para a perseverança. Para o pecado do que para a santificação. Para a incredulidade do que para a fé. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Só um detalhe, Pedro havia esquecido que sem Jesus ele nada poderia fazer. Né?
todo o esforço que fizeram foi em vão. Deus não abençoa um filho que está vivendo em desobediência. Pode ter certeza disso. Causas da crise vocacional de Pedro. Vamos ler. Segunda parte. Toda crise tem uma ou mais causas, né? A crise espiritual de Elias foi por causa de uma depressão. Certo? Você pode ler lá 1 Reis 19. Na esposa de Jó, a crise, né, na esposa de Jó originou-se nas tragédias que vieram sobre a sua família. A crise espiritual que amargurou a Noemi foi a morte dos seus maridos e filhos, né? Então, toda crise tem uma ou mais causas. Nós temos esses exemplos aqui na Bíblia. Mas a crise vocacional de Pedro, que contagiou os outros discípulos, não tem uma causa revelada claramente. Então, vamos levantar aqui 3 suposições. Ok? Estou falando de suposição. Primeira, insegurança quanto à recompensa. A gente vai ver isso aqui. No episódio com o jovem rico, vamos lembrar, em que Jesus afirmou que dificilmente alguém que ama o dinheiro entrará no reino dos céus, Pedro questionou Jesus. Mateus 19, 27. Então, deixa eu pegar aqui, Mateus 19, 27. Né? Vou ler o 26 para entrar no contexto. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Ó, né? Insegurança contra a recompensa. Você vai lá e vê Pedro lá atrás. Pô, larguei tudo, larguei minha família, não sei se ele tinha filho, mas sogra ele tinha. Largou a sogra, largou a mulher, né? Fechou a empresa e foi, né? E seguiu a Jesus. Mas aqui ele já questionou. Estou largando tudo para ficar contigo. Pedro queria saber sobre a recompensa material por ter seguido o Senhor. Espera aí, Então, lá em Marcos capítulo 10, 21, quando Jesus fala da riqueza, ali então os discípulos, por acharem duro o discurso de Jesus, eles questionam: Senhor, se é assim, então quem pode ser salvo? É verdade. A gente vê aí que cada um de nós, verdadeiramente, nós temos um trono de riqueza no nosso coração. E eles reconheceram isso ali, naquele momento, né? Por mais que nós não digamos: Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? Exato. Eles tinham um trono de riqueza. E às vezes nós chamamos: não, todos nós temos um trono de riqueza no nosso coração. Jesus lhe prometeu recompensas eternas e materiais, mas Pedro estava inseguro quanto ao seu futuro. Havia incertezas quanto ao seu sustento e à manutenção da sua família. Então ele questionou Jesus. Insegurança. Nós estamos levantando essas suposições aqui. Segunda, decepção espiritual consigo mesmo. Pedro havia jurado lealdade a Jesus acima de qualquer discípulo. Porém, 2 minutos depois, o que aconteceu? A gente já estudou isso aqui. Negou Jesus na noite que seu mestre foi traído. Ele negou, dizendo que morreria por ele. Vocês lembram do episódio? Pedro experimentou a maior decepção que um crente pode ter, que é a decepção consigo mesmo. Depois de ter jurado, que ele daria a própria vida, ele negou Jesus. Lembra? Todas as vezes que nos decepcionamos espiritualmente, somos tomados por um sentimento de inadequação ou impossibilidade de agradarmos a Deus. Terceira suposição, incredulidade. Pedro estava vivendo uma crise espiritual. Satanás estava por trás de tudo. Lembra disso? Lucas 22, 31, 32. Deixa eu ir lá
só para a gente relembrar aqui. Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus falando, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Né? O objetivo de Satanás era o quê naquele momento? Era desfalecer ou matar e destruir a fé de Pedro. A brecha por onde Satanás entrou foi a soberba espiritual. Né? A autoconfiança de Pedro. Somente por causa da intercessão de Jesus, aqui ele diz, eu roguei ao Pai, somente por causa da intercessão de Jesus, a fé de Pedro não foi destruída. Tá? Pedro era um crente que precisava de conversão, que Jesus diz, quando te converteres, não é isso que ele diz aqui para ele? Pedro era um crente que precisava de conversão, tal como o povo de Deus precisa em certas situações. Né? E Pedro, quando disse, vamos pescar, ainda não havia se convertido do seu pecado de soberba espiritual. Ainda não. Mas aí tem a restauração de Pedro. Vamos entrar na terceira parte aqui, que é a restauração de Pedro. Pedro havia desistido da sua vocação, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus vai ao seu encontro com o objetivo de restaurá-lo. Como Jesus restaura a vocação de Pedro? Como? Vamos ver, né? Primeiro, nos versículos 6 e 7, Jesus repete o milagre. Tá certo? Versículo 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Então, Jesus repetiu o milagre da pesca, nesse episódio aqui. Jesus repete o milagre da pesca maravilhosa, ocasião em que Pedro foi chamado para ser um pescador de homens, gente. Está lá em Lucas 5, de 1 a 11. Essa repetição tem dois objetivos. Né? Jesus tem repetido o milagre da pesca. Tá? Tem dois objetivos. Primeiro, relembrar Pedro que ele era, né, quem ele era e o Deus a quem ele servia. Na crise, né, nós precisamos redescobrir quem é o Senhor. Precisamos trazer à memória o que pode nos trazer esperança. Certo, gente? Então, segunda parte, né? Vamos restaurar Pedro. Jesus se manifesta pela terceira vez. Está no versículo 12 a 14. Então, vou ler aqui. Ó. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Tá? A terceira vez que Jesus se manifesta. Após a sua ressurreição e até a ascensão, Jesus apareceu somente para os seus. Tá? Ele apareceu para Maria Madalena, está no Marcos 16, 9, João 20, 11 a 18, nós vimos na aula passada. Ele apareceu às mulheres, né? Mateus 28, 9 a 10, a Cleopas e seus companheiros. Cleopas era um daqueles dois que estava no caminho de Emaús, lembra? Um deles era Cleopas, tá? Então ele apareceu no caminho de Emaús a esse discípulo. Cleopas e seus companheiros, vocês podem conferir em Lucas 24, a Simão, Lucas 24, 34, aos discípulos, exceto Tomé, em João 20, 19 e 23. Depois ele aparece novamente aos discípulos com Tomé, em João 20, do 24 ao 29. Aos 7,
esse episódio que a gente está vendo hoje, aos 7, junto ao mar de Tiberíades, aos 500, 1 Coríntios 15, 7, 1 Coríntios 15, né? 15, 7. Isso é importante a gente ver, porque Paulo dá esse testemunho aqui, ó. 1 Coríntios 15, 7. Né? Eu vou começar a ler do 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então, Jesus apareceu para 500. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, muitos desses 500 ainda viviam. Foi isso que ele disse aqui. Tá? E depois aos 11, lá no Monte das Oliveiras, quando é a assunção dele ao céu. A ascensão dele ao céu. Tá? Para ajudar aqueles 7 discípulos a vencer a crise da desistência, Jesus se revelou junto ao mar de Tiberíades. Então, na crise, precisamos ver a Jesus, né? Somente a sua presença e a sua companhia é que podem nos ajudar. Terceira, né? Jesus tem uma conversa particular com Pedro. Ele quer restaurar Pedro. Né? Então, 15 ao 23, diz assim, versículo 15 ao 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Sobre João, né? Vocês sabem que ele está falando de João aqui. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Né? Então, Jesus quer restaurar a vocação de Pedro e ele chama Pedro para uma conversa particular. Né? Na conversa com Pedro, Jesus nos ensina algumas lições nessa conversa que ele teve aqui. Então, vamos ver quais são. Primeira, o amor de Jesus é a razão e a motivação do ministério pastoral, tá? Dos versículos 15 a 17 que nós acabamos de ler. Né? Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes sobre o amor que ele sentia por Jesus. O objetivo de Jesus era mostrar para Pedro a fragilidade e a inconsistência do amor que sentimos por ele. E Pedro, né, aprende que quem ama Jesus deve cuidar dos amados do Senhor. Aprendeu isso. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Não é isso que Jesus mandou? Segundo, né, está no versículo 18, o ministério é dirigido pelo Senhor. Jesus usa o exemplo comum de uma pessoa quando fica idosa. É o que ele fala aqui, né?
Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, se vestia, né? E andavas por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro vai te vestir, né? Te cingirá e te levará para onde não queres, né? A lição de Jesus é simples e objetiva. Deus é quem dirige a vida dos seus servos e ministros. Pedro foi dirigido por Deus a pregar no Ponto, na Galácia, Bitínia, na Capadócia e, por último, em Roma, onde ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois assim ele pediu para morrer. Tá? Então, ele fez a obra. Tá certo? Versículo 19, né? Depois de falar isso, Jesus disse a Pedro, segue-me. Segue-me significa o quê? Olhe para mim. É isso que significa. E continue o trabalho para o qual eu chamei. Né? Foi um chamado renovado ao discipulado e aos deveres apostólicos. Tá? Segue-me. Follow-me. Né? 4. Deus tem um projeto específico para cada crente. Tá? Então, Pedro queria se intrometer na vida e no ministério de João. E esse aí? Já ainda não, Pedro. E esse aí? Né? O trabalho de Pedro era seguir a Jesus e não se intrometer na vida dos outros seguidores. Tá, gente? Teu irmão está fazendo o trabalho dele. Tu não tem que se meter no trabalho do teu irmão, cara. Tá certo? Cada um tem uma missão. A curiosidade sobre o futuro dos outros muitas vezes atrapalha o cumprimento das nossas obrigações pessoais. Você fica tão preocupado com o trabalho do outro que você acaba não fazendo o teu, ou fazendo mal feito. Tá certo? Esse aí, deixa esse aí, pô. Conclusão. Primeira, Jesus deseja restaurar a sua vocação, tá? Da mesma forma que ele restaurou Pedro, ele deseja te restaurar. Ouça o testemunho de Pedro. Aí eu peguei lá em 1 Pedro 5, 10 a 11. Olha o testemunho de Pedro lá. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Segunda, agora eu vou pegar João. Ouça o testemunho de João. Tá? Isso é o último versículo do Evangelho de João. Tá, gente? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, isso é que eu sempre, quando eu falei isso no primeiro dia que a gente começou a estudar o Evangelho de João, eu li o último versículo do Evangelho. Tá? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Gente. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma coisa maravilhosa você conseguir trabalhar esse evangelho. É um presente de Deus, foi um presente de Deus para mim. Tá certo? Presente de Deus. Eu agradeço todo dia isso. Trabalhar o Evangelho de João foi maravilhoso. Então, aplicações práticas. Aprendemos que assim como Jesus restaurou a vocação de Pedro, ele pode restaurar a nossa também. Aprendemos que na crise precisamos redescobrir quem é o Senhor e ver a Jesus, pois somente Ele poderá nos ajudar. Amém? O que mais que a gente aprendeu? Faz uma avaliação do trabalho que você tem realizado para Deus. Isso é mais ou menos trabalho de casa.
Tá? Faz uma avaliação, cada um de nós daqui, o trabalho que você tem realizado para Deus. O seu. Viu o que Jesus disse? Né? Esse aí, deixa aí. Faz o teu. Se você está em crise vocacional, pense nas causas e passe a depender exclusivamente de Deus no seu ministério. Amém? Muito obrigado, meu Deus. Maranata. Pastor, pode orar para encerrar a escola bíblica e o Evangelho de João? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de passar por esses meses estudando o Evangelho. Agradeço pela instrumentalidade do teu servo, Gleidson, pelo Senhor tê-lo sustentado, concedido entendimento, graça, sabedoria, ânimo e o prazer de ensinar também. Pai, pedimos por tudo que nós recebemos aqui, lembrando e atentando para o que foi falado na aula, não desprezemos o investimento que é feito. As horas que são paradas para estudar, os estudos que são elaborados, o tempo que é dedicado aqui, que nenhum de nós sejamos como Pedro, olhando para alguma circunstância e desprezando todo investimento que não o Gleidson, eu, ou qualquer outro que fale em teu nome nesse púlpito, mas o investimento que o Senhor tem feito em cada vida aqui. Por isso rogamos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. 10 minutinhos e a gente volta primeiro com a ceia e depois o sermão.